nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Com alegria nos reunimos para esta Eucaristia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a conversão. Semana passada falamos da vocação. Essa vamos conversar um pouquinho sobre a conversão. E vamos rezar pelos falecidos José Aguiar, Geraci Moreno, João Dubas e Pastor Valdir. Como vamos falar sobre conversão, vamos pedir perdão dos nossos pecados, principalmente, às vezes, pela nossa omissão em relação à minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, ó Pai. Perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncie-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Era necessário 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus. Acreditaram fazer jejum e vestir um saco, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada.
Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericordioso e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Ó Senhor, é piedade e retidão, e conduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. E eles, caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram o seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum e hoje, como eu dizia no começo, vamos falar um pouquinho conversar um pouquinho sobre a conversão. O texto de hoje, da primeira leitura, o texto de Jonas, é um texto pós-exílico, depois do exílio. Então, depois do exílio, reconstruída Jerusalém, o povo voltou para casa, reconstruiu Jerusalém, tal. A conversa que girava era o nacionalismo. O que era o nacionalismo? Deus é o Deus de Israel. Então, quem nos fez sofrer não tem Deus, Não precisa de Deus. Deus está conosco, não está com os nossos inimigos, está conosco. E por incrível que pareça, é uma novela esse texto, É uma novela. E essa figura de Jonas, ela representa de uma certa forma o povo de Israel, que é levado a chamar os assírios à conversão. Vocês vejam que interessante, o Jonas, ele vai ter que ir lá em Nínive, na capital da Síria, e chamar o povo de Nínive
a conversão. Mas ele não está com um pingo de vontade. Ele não quer ir. Ele não quer ir. Tanto que a primeira vez ele vai tentar fugir, acaba que a turma joga ele fora do barco que ele estava, um peixe engole ele, joga ele na praia e devolve ele para a missão. E ele tem que atravessar a cidade em 3 dias. Ele leva 1 dia chamando o povo à conversão, porque ele não queria. Depois desse 1 dia de chamado do povo à conversão, acaba que o povo se converte, né? O povo se converte. O povo aceita se converter, mudar de vida. Aceitam as propostas de Deus. Qual a conclusão que várias conclusões nós podemos tirar daí, né? Mas assim, as conclusões que nos saltam assim. A gente vê já um Deus que é pai e que não é pai só de um povo, né? Mas ele é o pai dos povos, né? Não é o pai do povo de Israel, ele é o pai dos povos, e aqui nós já percebemos e já vai se demonstrando isto, né? Que ele tem filhos que não em Israel, mas fora de Israel. Então, essa paternidade de Deus. Depois, a facilidade que os pecadores têm para mudar de vida, né? Os pagãos, então pessoas que não conheceram a Deus, ou que não conhecem, como eles têm uma facilidade para a mudança, diferente de quem hipoteticamente já tem Deus, né? Quem hipoteticamente já tem Deus, tem uma dificuldade imensa, né? Para aceitar a conversão, aceitar a mudança. Então fica aí esses pontos, poderíamos trabalhar muitos outros aí em volta desta leitura, né? Mas ficam esses, né? É a conversão, Deus que chama a conversão. Há um outro ponto interessante, ele usa um instrumento débil, né? Débil, porque o instrumento dele nem queria atravessar a cidade, atravessou quase que obrigado. E acabou realizando aquilo que Deus queria, que era a conversão daquele povo. No Evangelho, é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que é catequese, né? Quem é Jesus? Essa era a preocupação, responder a pergunta de quem é Jesus. Então muitos recebiam o batismo, então precisava catequizar essas pessoas. Então a resposta do Evangelho de Marcos é mostrar quem é Jesus. E aí nós temos ali João Batista, que foi preso, né? E Jesus que inicia a sua vida pública. Então aqui João Batista, ele está saindo de cena, né? Ele é a promessa e está chegando em cena Jesus, que é o cumprimento da promessa. Então, João Batista prometia, Jesus, ele já cumpre aquilo que João Batista havia prometido, aquilo que João Batista havia dito, né? Que aquele que viria depois dele, ele não era nem digno de desamarrar as sandálias, né? Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, aquele que vem é maior do que eu. Então, eu estou apenas preparando o caminho, certo? Jesus começa a sua pregação, não começa em Jerusalém, começa lá na Galileia, né? No meio onde há as misturas dos judeus e pagãos, né? Tanto que até um povo rejeitado, né? Era um povo rejeitado, porque havia muita mistura do paganismo junto com o judaísmo. Bem, e aí Jesus então diz: completou-se o tempo, completou-se, justamente ele está dizendo, cheguei, aquilo que disseram sobre mim, agora está se realizando, cumpre-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Se nós formos olhar a história de Israel, o povo de Israel, ele trabalha com Deus com a figura de rei, né? O rei.
Tanto que depois tiveram, em Israel teve o período da monarquia, né? Os grandes reis que foram ungidos para servir o povo, né? Davi, Salomão e outros tantos reis. A monarquia acabou, a monarquia corrupta, né? Acabou, mas ficou sempre o sonho, né? O sonho de que da descendência de Davi nasceria o rei, um rei, que seria um pastor eterno, um pastor eterno. Quer dizer, depois a gente vai olhando o Novo Testamento, aí a gente vê a dimensão desse reinado, né? E aí a gente vê hoje em dia também a proporção desse reinado, quer dizer, não é um reinado reduzido a Israel, mas é um reino, é o reino de Deus, onde Deus é Pai, e é Pai não é de um povo só, é um Deus que é Pai dos povos. E o reinado não é reinado só para um povo, é um reinado para todos. O reino que não terá fim. Convertei-vos, diz Jesus, quer dizer, converter-se para Deus, voltar para Deus, né? E acreditar no Evangelho, confiar no Evangelho. Quem é o Evangelho? É o próprio Cristo, né? E Ele nos chama para acreditar, confiar no Evangelho, que é a boa notícia. A boa notícia é Ele é a boa notícia, Ele é o Evangelho. E Ele então chama, Ele vai para a beira do mar da Galileia e chama dois irmãos, Cefas e André, Pedro e André. Chama para seguir, estavam pescando, venham e seguem. Depois chama mais dois irmãos, né? João e Tiago, que estavam lá limpando as redes. Vem, segue-me. Quem chama? Jesus chama. Quem chama é Jesus sempre. É Ele quem chama. E quem Ele chama? Ele chama pessoas comuns, né? Ele chama a pessoa que está trabalhando, que tem a sua família, que tem... Ele também nos chamou. Ele nos chamou. No dia do nosso batismo, nós fomos chamados a uma missão. E nós sabemos disso. Às vezes nós damos de bobo, né? Às vezes nós damos de bobinho, né? Como se não fosse com a gente. Mas nós sabemos que Ele nos chama a uma missão, né? Ele nos chamou à vida e nos chama a uma missão. Ele chama esses homens para quê? Primeiro, para estar com Ele, ouvir Ele falar, comer com Ele, conviver com Ele, como Ele nos chamou. E hoje, de uma certa forma, a gente vem estar com Ele, ouvir Ele falar, comer com Ele e estar com os nossos irmãos e irmãs. E eles largam tudo, largam pai, largam rede, largam o que estavam fazendo, largam para seguir Jesus. A minha pergunta hoje é, nós largamos, o que nós largamos? Pensei bastante, viu, sobre isso. O que é, Padre Luciano, que você verdadeiramente largou? Diga para mim. Como se Deus estivesse perguntando para mim e eu tivesse que responder para Ele. O que é que verdadeiramente você largou? Tenho uma impressão, até depois vocês me digam se a minha impressão é correta ou não. Às vezes nós caminhamos aí entre o apóstolo, né? Aquele que é chamado por Deus, o apóstolo, e às vezes nós também caminhamos entre, nós tornamos o Jonas. Às vezes nós somos um apóstolo, às vezes nós somos um Jonas. Às vezes nós somos mais um apóstolo, às vezes o apóstolo abaixa um pouco e surge o Jonas. Na verdade, desculpa, mas eu acho que a nossa vida, ela é uma vida mesclada entre o tentar realizar aquilo que Deus verdadeiramente quer
E às vezes fugir do que ele quer, ficar chorando, se lamentando, reclamando, murmurando. Às vezes a gente caminha entre essas duas estradinhas, né? Os discípulos missionários, é essa palavra que eu queria. Às vezes nós caminhamos entre os discípulos missionários e às vezes entre o Jonas. Eu vejo muito que nas nossas falas, nas nossas lamentações e lamúrias, infelizmente muitas vezes nós não reclamamos da nossa falta de zelo pela missão. Às vezes a gente fala que o problema X, o problema Y, o problema Z, o problema B, mas a gente não fala dos nossos problemas relacionados com a missão. Porque às vezes a nossa missão, ela é reduzida, às vezes, né? Às vezes ela é reduzida. Mas constantemente nós somos chamados à missão, né? Quase que o dia todo a gente é chamado a responder à missão. E é o que eu digo, por isso que muitas vezes surge em nós um Jonas, né? Quando a gente quer fugir da missão, aí nós temos um Jonas, covarde, medroso, molenga, né? Mas outras vezes não, outras vezes a gente se vê um missionário, um servidor, um apóstolo. Peçamos ao Senhor, né, que Ele nos ajude, a crescer, que Ele nos ajude a nos envolvermos mais com a missão. Às vezes tantos aqui já foram envolvidos com a missão e ao longo do tempo até abandonaram, deixaram para trás a missão. Por quê? Já se fizeram essa pergunta? Por que largaram para trás a missão? Às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem, elas falam assim: eu já cumpri a minha missão. Você está morto, filho? Não, se você estiver morto, você já cumpriu sua missão. Se você não estiver morto ainda, você não cumpriu a missão. Ah, não, eu já cumpri a minha missão. Não, você vai ter cumprido a sua missão o dia que você estiver dentro daquele palitozinho de madeira. Aí sim, aí vai estar cumprida a missão. Se não, é tempo de missão. Nós estamos em tempo de missão. Esse é o tempo de missão. É o nosso tempo. É o tempo em que Deus nos dá para a gente viver a missão. Peçamos que o Senhor nos ajude a melhorarmos, a convertermos-nos mais a discípulos e missionários. Que Ele largue, que Ele tire de nós esse Jonas, esse parasita, essa moléstia. Que Ele tire de nós o parasita que há em nós e nos lance em missão. Que nos coloque em missão. Que Ele nos ajude. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus contém toda a força.
nós para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos, bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Todas as vezes que se come deste pão, todas as vezes que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho,
o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Carlos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. E a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, José Aguiar, Geraci Moreno, João Dubas, Pastor Valdir, tem uma catequista, como é o nome da catequista? Tem uma catequista também da São Pedro? Marli. A Marli. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de Deus. Digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Já bem avançada foi a
Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, podemos sentar um instantezinho para alguns avisos. Então nós teremos a missa em honra ao padroeiro da nossa comunidade, da comunidade São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 25, às 20 horas. Também missa e novena das Rosas de Santa Dulce, na próxima sexta-feira, dia 29, às 20 horas na Matriz. E será também esta missa transmitida ao vivo pelo canal 38. Então, quem de nós não puder vir à missa, poderá então acompanhar pelo canal 38. E as irmãs vão conversar um pouco conosco, né? A irmã Maria da Luz, né? Maria do Sol. Bom dia. Eu sou a irmã Maria da Luz. Viemos aqui para fazer um convite para vocês. Nós somos missionárias, servidoras da palavra, estamos trabalhando aqui na diocese já faz 1 ano. O nosso carisma é a evangelização. Nós fazemos visitas nas casas. Eu acredito que alguns de vocês se lembram das irmãs que fizeram uma semana missionária aqui na paróquia. Nós moramos na paróquia de São Francisco Xavier e o convite que nós viemos fazer para vocês é para nos ajudar a promover as vocações. O padre falava sobre a importância da resposta, mas às vezes quando uma pessoa vê uma irmã, já fica com medo, fala assim, nossa, eu não vou ser freira nunca. Então, nós queremos que as pessoas conheçam ou saibam como que nós trabalhamos, para que os jovens possam também fazer essa experiência. Nós trabalhamos com jovens leigos que fazem uma experiência como missionários por 1 ano. Se formam conosco por 6 meses e depois fazem uma experiência como missionários. Vivendo o nosso carisma, vão numa paróquia, trabalham, levam a sua experiência com Deus, levando a palavra para as outras pessoas. Assim como a Evelyn, que eu vou passar para que ela se apresente e fale um pouquinho sobre a sua experiência. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou a Evelyn e como a irmã falava, nós somos missionárias leigas. Tem eu e mais 2 meninas. E eu e outra menina estamos de missão na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Depois de ter feito a formação de 6 meses, depois de nos prepararmos, a gente vai para a missão. E aí, na missão, assim como as irmãs, nós damos cursos bíblicos. Nós levamos o pão da palavra, nós visitamos os doentes. E nós estamos assim com essa certeza de que é urgente a evangelização. E de que é muito necessário que os jovens tenham essa coragem de corresponder ao chamado de Deus. E também, no final da missa, nós estamos vendendo alguns artigos religiosos para contribuir na missão. Obrigada. Muito bem, obrigado às irmãs, né? Amanhã eu rezo a missa com elas lá na segunda-feira. Toda segunda-feira a gente reza a missa, depois elas dão um jantar bem gostoso pro padre. Tá bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, um abençoado domingo em família, na alegria, na união e na oração. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo sacerdote, Derrama sobre nós a sua bênção. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam
Jesus